É o plano diretor de Maceió, aquele que traça as diretrizes para o ordenamento e o crescimento da cidade, não é atualizado desde 2015. Essa defasagem é um dos obstáculos para definir o futuro do uso e ocupação do solo urbano na área impactada pela mineração. A análise é da professora e doutora Regina Dulce Lins, responsável pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que regula a região metropolitana de Maceió. E o repórter Alan Garcia conversou com ela. A gente acompanha agora. O Paraíso das Águas sofre todos os dias por causa de um plano diretor atrasado e defasado, desde 2015, quando o prazo de validade chegou ao fim e não foi renovado. Com ele, fica decidido como e quem poderá usar cada pedaço de chão da cidade. A importância do plano diretor é principalmente relativa ao processo de urbanização que a gente tem. A gente tem uma urbanização acelerada, ou seja, a ocupação dos espaços urbanos. Ela se dá de uma forma muito rápida, quando a gente olha para o Brasil, e de forma precária. Então, o plano diretor, ele tem o papel de ordenar essa lógica de ocupação, de uso e ocupação do solo. O solo urbano, que é parte do território do município, e o solo rural, dependendo das características de cada uma dessas atividades a serem desenvolvidas. Então, ter um plano diretor é trabalhar com a prevenção. Ou seja, você previne, você já se prepara para aquele tipo de ocupação, ao invés de trabalhar com o pós, ou seja, corrigindo os erros, que é o que a gente faz de um modo geral. É a Prefeitura de Maceió responsável pelo plano diretor da capital, que será aprovado ou não pela Câmara de Vereadores. Já o plano diretor da região metropolitana é ordenado pelo governo, e assim que passar pela Assembleia Legislativa, os 13 municípios devem se adequar. Então eu tenho reuniões semanais com 12 municípios, Maceió ainda não sentou na mesa conosco, mas os outros sentaram e eles estão tentando se capacitar para eles poderem também fazer seus planos diretores. Essa é uma tarefa enorme para os municípios. Os municípios às vezes não têm essa capacidade técnica, os problemas são complexos, naturalmente eu diria, com o tipo de urbanização que a gente temos, e hoje com mudanças climáticas e uma série de riscos que antes não existiam, é mais complexo ainda. O novo plano diretor da região metropolitana de Maceió deve ser apresentado até abril do ano que vem. É mais uma oportunidade para apresentar os direitos da população e as regras que ela deve seguir também. Se tudo isso for apresentado, pode mudar completamente o que está sendo planejado agora e que deve ser construído na região afetada pela mineração da Braskem. Então, acho que a gente tem que começar imediatamente, obrigatoriamente, por uma discussão do que acontece com as águas. E as águas que eu estou dizendo, as águas sujas e as águas que entram quando chove. A gente corre o risco de perder o sururu, a gente corre o risco de perder a fauna e a flora que dependem das águas. Então eu começaria pelas águas imediatamente. Regina diz que a tragédia socio-urbanística poderia ter sido menor se os planos diretores estivessem atualizados. Se o plano tivesse sido discutido coletivamente e a gente pudesse ter olhado para outros estoques, por exemplo, de áreas de habitação de interesse social, talvez muitas pessoas não precisassem ter ido morar em outros municípios e agora ter que enfrentar essas jornadas diárias de ausência de mobilidade total, porque nós não temos um sistema público de mobilidade metropolitana. Então eu acredito que a gente poderia ter chegado num pacto, tá certo? Não que resolvesse, mas que certamente minimizasse, mitigasse os efeitos e os impactos desse crime. É o que a gente sempre fala, se as situações fossem planejadas, discutidas com antecedência, muitos e muitos problemas poderiam ter sido amenizados ou até evitados. Esta é uma situação que a gente ouviu que poderia ter tido uma
forma de amenizar o impacto direto à população. Em nota, o Instituto de Planejamento Urbano de Maceió informa que trabalha para promover avanços na revisão do plano diretor com foco na transparência e participação popular. O Instituto acrescenta que há um edital em andamento para a formação do Conselho do Plano Diretor e que a municipalidade ampliou a participação popular, envolvendo vários setores da sociedade no processo. Vamos acompanhar para que essa atualização aconteça, que essa participação popular também, que essa discussão ganhe em caráter de urgência para que também possa ajudar no entendimento dessa área atingida pela mineração, do que vai acontecer ali daqui para frente e também em outros pontos. Eu já fiz matérias aqui, inclusive, sobre as ocupações das grotas, das áreas de encostas, e um dos problemas também de toda essa região que foi tomada ao longo dos anos em áreas de risco é que o plano diretor também já não estava mais atualizado, as discussões não aconteceram para garantir segurança, para garantir a ocupação do solo de forma correta, para que isso não causasse danos, e não é o que a gente vê. Então impacta em diferentes situações. Essa da mineração é o que a gente está discutindo mais hoje, que é importantíssimo também saber o que vai ser feito nessa região, e para isso a atualização do plano diretor é fundamental, mas há outras situações interligadas também com o plano diretor. A gente sabe dessa questão do crescimento urbano, que é cada vez maior, e você precisa ter um ordenamento, porque senão é só problema atrás de problema. A gente já tem vias que sofrem demais com o aumento de veículos pela cidade, enfim, você tem várias discussões que passam também pela atualização do plano diretor da cidade.